Voltamos para o segundo bloco. O tema de hoje é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Nossa conversa é com o coordenador da iniciativa em Santa Catarina, o juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Bem, juiz Carlos Alberto, voltando à questão da garantia da execução. E se o bem que foi penhorado for a leilão e não atingir o valor da execução, a situação muda de alguma maneira? Sim. Na verdade, o que vai acontecer, né? Então, um bem levado à penhora, ele tem um valor de avaliação, e digamos que a dívida seja R$5.000, esse bem tem um valor de avaliação R$6.000. Ok. No momento em que ele vai a leilão, no entanto, pode acontecer mesmo, né? De alguém dar um lance, olha, o maior lance que foi conseguido foi R$4.000. A dívida continua sendo de 5. Então, não vai satisfazer totalmente a dívida. Esse devedor, portanto, vai sair da situação de positivo com efeito negativo, porque o juiz estava garantido, e vai voltar a ter um débito em aberto. Ou seja, ele volta a estar positivado, ele volta a ser considerado um devedor inadimplente. Por quê? Porque está faltando pagar esses R$1.000, né, que não foram cobertos pelo bem penhorado. Ou ele oferece outro bem, ou ele paga o montante, né, a diferença faltante. Caso contrário, ele vai ser cadastrado como devedor. Bom, uma outra coisa, qual a diferença entre execução definitiva e execução provisória para efeito de obtenção da certidão? Claro. No caso, o que chamamos de execução provisória é a situação em que o juiz já proferiu uma decisão, mas ela ainda está em grau de recurso. Certo. Então, em grau de recurso, é possível que o credor já providencie o início da cobrança para que, se houver efetivamente a confirmação da decisão, já esteja meio caminho andado. Então, quer dizer, já se verifica se o devedor tem bens, já se penhora algum bem e se fica aguardando a solução definitiva do processo, que é quando não cabe mais nenhum recurso. E aí, não cabendo mais nenhum recurso, essa execução se torna de provisória definitiva. Ou, se não, aguarda-se todo o trâmite, aguarda-se o julgamento final e já se inicia direto uma execução definitiva e não provisória. Muito bem. E a lei? Ela exige que a certidão seja apresentada apenas no momento da licitação, mas não obriga que ela seja renovada periodicamente. Não ficou aí uma lacuna nesse aspecto? Ao meu ver, parece que quem elaborou, né, na verdade, o Congresso Nacional, quando votou a lei, preferiu colocá-la numa situação semelhante à certidão negativa de débitos tributários, né, que a Receita Federal, as receitas dos estados e municípios também emitem. Então, nessa situação, também os órgãos fazendários não emitem ou não se exige periodicamente essa certidão negativa tributária. O que se pode fazer, né, o que se deve, aliás, fazer os órgãos públicos que vão contratar empresas, é verificar, após celebrado o contrato, se as empresas estão efetivamente cumprindo suas obrigações trabalhistas. Porque o que acontece na maior parte das vezes? Essas situações acabam indo parar na Justiça do Trabalho porque as entidades que contratam empresas, no caso mais comum, na terceirização de mão de obra, não se preocupam em fiscalizar adequadamente se as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas por aquela empresa que foi contratada. E isso acaba caindo na Justiça do Trabalho, o que gera uma dívida trabalhista que, por sua vez, vai causar a inclusão do devedor. Mas, digamos, se ele passar um tempo sem nenhum problema e depois daí para frente começar a ter problemas, aqueles contratos iniciais foram feitos, né? Renovar esses contratos já vai ser mais difícil. Muito bem, vamos falar agora sobre os impactos que a certidão negativa de débitos trabalhistas pode trazer às empresas que prestam serviço para a administração pública. O senhor acredita que possa acontecer uma espécie de filtragem desse setor? Sim. Duas coisas são importantes aí, né? Além da questão da filtragem. Como eu disse no início, uma corrida dessas empresas para saldar dívidas em aberto. Então, na verdade, eu me referi aqui à terceirização de mão de obra, que é talvez o caso mais comum de contratos hoje que a administração pública celebra. Mas também temos, por exemplo, todos os serviços prestados de uma forma ou de outra à administração pública em diversas modalidades. Venda de passagens, rodoviárias ou aéreas. É um contrato que a administração pública faz com uma empresa. Certo. Se essa empresa estiver inadimplente, essa empresa não vai poder mais fornecer passagens. Operação de dados telefônicos e de internet. Há uma operadora que fornece esse serviço a um órgão público.
Se ela estiver em dívida, ela não pode licitar e contratar com a administração pública. Só para dar 2 exemplos que fogem àquela ideia da mão de obra. Então, há, a meu ver, um sem número de empresas que vão ter interesse em saldar suas dívidas, porque, vez por outra, às vezes até para fornecer material de consumo, material de trabalho dos órgãos públicos, lápis, né, papel, caneta, impressora, etc., para vender para a administração pública, a empresa vai ter que estar em dia com as dívidas trabalhistas. Então, quer dizer, há uma filtragem e, mais do que isso, as empresas vão ter que mudar seu modo de ver a questão da dívida trabalhista. Elas vão ter prioridade em saldar essas dívidas para que não entrem no banco de devedores. Muito bem, juiz Carlos Alberto, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só 1 minuto.